Arthur Cabral é do Corinthians. Sim, fiel. O Timão foi atrás do atacante do Botafogo, e essa notícia já está dando o que falar no futebol brasileiro. Então já deixa o like, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque aqui a gente traz tudo em primeira mão e sem passar pano. Porque olha, se isso realmente andar, a minha opinião é muito clara. Essa é uma contratação que simplesmente não faz sentido nenhum para o Corinthians. O Corinthians fez uma sondagem por Arthur Cabral nas últimas horas e demonstrou interesse no atacante para a temporada de 2026. O primeiro contato aconteceu com os representantes do jogador, mas as conversas ainda estão em estágio inicial, sem proposta formal e sem definição de modelo de negócio. Só que aí vem a pergunta que o torcedor corintiano precisa fazer. Para quê? O Corinthians já tem um monte de opção do meio para frente. O elenco conta hoje com Yuri Alberto, Memphis Depay, Guinegão, Pedro Raul, Vitinho, Caio César, Kaique e Jesse Lingard como opções para a posição. Mas mesmo assim, Dorival Júnior ainda quer reforços, principalmente pensando numa possível saída de Yuri Alberto na janela do meio do ano. Mas, sinceramente, mesmo com essa justificativa, eu acho essa possível investida completamente sem sentido. E não é nem por nome, porque Arthur Cabral já mostrou qualidade na carreira. O problema é o momento atual. E o momento dele hoje é péssimo. Arthur Cabral está no Botafogo desde o ano passado e soma apenas 6 gols e 4 assistências em 40 partidas. Para um atacante contratado com expectativa alta, é muito pouco mesmo. E a situação fica ainda pior quando a gente olha para o contexto do Botafogo. Nos últimos jogos, Matheus Martins vem sendo improvisado como camisa 9, enquanto Arthur Cabral ainda não conseguiu se consolidar como referência ofensiva do time. Ou seja, o cara é centroavante de origem e mesmo assim não consegue se firmar num ataque que está em baixa. E vamos falar a real? O Matheus Martins já é extremamente contestado pela torcida, perde gols, é criticado, não vive grande fase. E ainda assim, aparece hoje como uma alternativa mais usada nesse setor. Então isso diz muito sobre o nível em que Arthur Cabral se encontra neste momento. É exatamente esse ponto que torna essa possível chegada ao Corinthians tão estranha. No Botafogo, Arthur Cabral virou símbolo de um investimento que até agora não se pagou. O clube desembolsou 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais, incluindo bônus por metas, para contratar o atacante junto ao Benfica. Foi uma operação caríssima, de peso, feita para resolver o ataque. Só que, até aqui, o retorno esportivo passou longe do esperado. Então, o Corinthians estaria olhando para um jogador caro, de salário alto, em baixa, sem confiança, sem sequência convincente e que hoje não passa nenhuma segurança para mudar o patamar ofensivo do time. E isso num elenco que já tem bastante alternativa na frente. Na minha visão, seria insistir num problema que o Corinthians nem precisava comprar agora. Claro, a carreira do Arthur Cabral tem passagens importantes. Ele foi revelado pelo Ceará e passou por Palmeiras, Basel, Fiorentina e Benfica antes de chegar ao Botafogo. Ou seja, currículo ele tem. Mas futebol é momento. E o momento atual dele é muito ruim. Então, se essa sondagem virar negociação de verdade, o debate vai pegar fogo. Porque uma coisa é monitorar mercado. Outra é investir pesado num jogador que hoje não consegue se impor nem em um Botafogo que sofre ofensivamente. Para mim, seria uma contratação que faria muito mais barulho no noticiário do que dentro de campo. Mas agora eu quero saber da Fiel. Arthur Cabral no Corinthians seria reforço ou seria mais uma aposta sem sentido? Comenta aqui embaixo, porque essa história ainda vai render muito.